Passos firmes sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Manter o foco é algo para aqueles que sabem o que realmente querem. Então, siga em frente, certo de que grandes conquistas o aguardam. Nossa reflexão no programa de hoje tem por título Continue firme em seu caminho. Enquanto não desviar o olhar das suas metas, terá sempre a certeza de que está indo na direção certa. Por isso, nunca se distraia e mantenha a determinação. Alguns obstáculos podem surgir no seu caminho e, se não tiver cuidado, podem fazer você tropeçar ou até mesmo desistir. Mas se mantiver o foco e os pés firmes no rumo desejado, a vitória ficará mais perto de ser alcançada. Foco. Eu gosto muito de usar essa expressão. Eu costumo dizer que se você não sabe onde quer chegar, qualquer vento serve, não é verdade? E para qualquer lado que o vento soprar também não vai fazer a menor diferença. Mas quando você tem um foco na vida e quando você sabe exatamente onde quer chegar, aí sim, aí faz toda a diferença. E nós não podemos jamais perder o foco, principalmente o foco em Deus. A Bíblia conta a experiência, não é? E você com certeza conhece, se não conhece, vou aqui fazer um resumozinho. Aquela experiência de Jesus lá no mar com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus havia se retirado para orar e os discípulos entraram no barco para atravessar. E a certa altura da noite, Jesus então vem caminhando sobre as águas e quando ele se aproximava, os discípulos começaram a gritar de medo, dizendo que era um fantasma. E Jesus disse, não é um fantasma, sou eu. E a Bíblia relata que Pedro então diz para Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, então venha. Naquele momento, Pedro tinha um foco, era o Senhor Jesus que estava sobre as águas. Esse era o foco. Pedro então sai do barco e começa a caminhar sobre a água. Mas isso é interessante que num determinado momento a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos do foco, tirou os olhos de Jesus. E o que é que aconteceu? Ele começou a afundar. E naquele momento então ele começa a gritar por socorro e a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, estende a mão e o toma pela mão, não o deixando afundar. E diz para ele, ó homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Percebe? A dúvida pode nos tirar do foco. A dúvida pode nos levar para um desvio, para um caminho que não é exatamente o caminho que queremos seguir. Daí a importância de sempre termos e mantermos o foco em tudo que você fizer na vida. Eu conheço muitas pessoas que elas são procrastinadoras. Ô palavrinha, hein? Que palavrinha difícil, né? Tão difícil como feia. E o que é uma pessoa procrastinadora? É aquela pessoa que está sempre empurrando com a barriga, em outras palavras. Ela está sempre, sabe, jogando para frente, deixando para amanhã, deixando para depois. Ela nunca resolve as coisas. E é também desse tipo de pessoas que encontramos esse tipo de comportamento. O de sempre começar e não terminar algo. Começa e larga pela metade. Começa e diz, isso está muito complicado, está muito difícil, eu vou deixar isso para lá. Isso é falta de foco, falta de objetivo. E na vida nós precisamos ter foco, precisamos ter objetivo, precisamos ser claros com Deus a respeito do que esperamos e queremos dele. Há uma outra experiência bíblica também que mostra isso. E essa experiência está registrada na vida do cego Bartimeu. Quando Jesus passando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tenta, de alguma forma, calar, os discípulos querem calá-lo, mas ele insiste gritando. Agora, o curioso é que quando Jesus para ouvir o clamor daquele homem,
Jesus faz uma pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Foco. Por que Jesus faz essa pergunta sabendo que o homem era cego? Ele poderia apenas querer alguém para ajudar a atravessar a rua ou levá-lo a algum ponto daquele lugar. Não é verdade? Ele apenas gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ok. O que é que você quer que eu te faça? Aí ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja, a sua fé te salvou. Ou seja, fé com foco. Isso é muito importante. Ok? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.